Estamos aqui ansiosos para te ouvir. Com você, tá? Fica à vontade. Obrigado, Lu. Eu queria trazer um pouco do contexto que existe no Brasil quando a gente fala de desigualdades. É um dos maiores desafios, eu diria que possivelmente o maior desafio do século, da década. A, a gente tem um Brasil com quase 14 milhões de cidadãos que vivem em favelas, numa situação de extrema pobreza e vulnerabilidade. A gente tem quase 40 milhões de brasileiros que não são nem CNPJ e nem CLT. Então, num momento como esse, é como se o pneu do carrinho da carroça, o pneu da carroça tivesse sido furado, a carroça que pega reciclável na rua, e as pessoas completamente expostas socialmente, numa profunda vulnerabilidade social. Além disso, vale lembrar que já são mais de um ano que a gente está imergido nessa grande crise, numa crise sanitária, numa crise de saúde pública, que poderia ser dita também como uma grande guerra biológica no mundo, com consequências sociais extremamente profundas, que expõem a sociedade e que depõem contra todos nós. E a posição que a gente se encontra é de viver num país que passa fome. Quase 20 milhões de brasileiros passam fome hoje no Brasil, e aproximadamente 119 milhões de brasileiros e brasileiras comem de forma irregular, com insegurança alimentar. Então, é uma fotografia muito arriscada, é uma fotografia que, como a gente diz, a fome não mata apenas uma criança em uma favela ou numa região de pobreza. A fome, ela mata a civilidade humana, ela mata a cidadania nossa como brasileiros. Então, existe muito em jogo nesse momento. Existe muito para ser atacado. Existe muito para ser enfrentado. Uma das ações que a gente decidiu empreender e liderar é o combate à fome. Então, a gente já passa na campanha Corona no Paredão, Fome Não, de 40 milhões de reais mobilizados no combate à fome. Isso significa poder alimentar durante 60 dias mais de 700 mil pessoas. Então, essa é uma ação que nós temos mobilizado a sociedade, usado as plataformas digitais, o poder da mídia, para convencer a população brasileira de que a gente não chega do outro lado da travessia sem a colaboração, sem a participação cidadã. E o outro ponto que eu queria, amiga Lu, ressaltar aqui é que, para além disso, a gente precisa, como sociedade, construir uma agenda de longo prazo, uma agenda onde a gente possa enfrentar as nossas desigualdades e empreender, utilizar o melhor de nós para superar esses dramas sociais. E aí, empreendedoras como a Luciana, com a Onconguia, empreendedores como o Edu Lira e como tantos outros no Brasil, passam a ser cruciais para ajudar a pautar o país, para oferecer um caminho que seja racional, que seja funcional e que seja pragmático, e a sociedade fazer as suas escolhas. Se vai embarcar numa agenda de longo prazo ou se a gente vai passar a vida inteira enxugando gelo. A pobreza, ela é multidimensional. Então, um dos fatores cruciais de pobreza é também o tema de saúde. E que a pobreza, ela gera consequências malignas na vida de uma pessoa. E uma delas é relacionada a problemas de saúde. E alguém que não consegue fazer um exame, detectar e ter um atendimento médico humanizado, qualificado, essa é também uma face humilhante da pobreza. Porque, de novo,
depõe contra o Estado nosso de cidadania, um Estado social. E aí, organizações, repito, como a Onconguia, passam a ser cruciais para nós fazermos essa travessia e chegarmos para um outro lado. Eu tenho dito muito que não importa quanto dinheiro alguém tenha, se muito ou pouco, não importa se essa pessoa viva na periferia ou no condomínio. Colaboração é efetivamente a única forma de sobrevivência nesse planeta. Se a gente não colaborar, a gente não consegue fazer essa travessia. Se a gente não se juntar, e eu estou falando de construir um grande acordo social, um novo protocolo social para combater a desigualdade, juntando ONGs, juntando a força da iniciativa privada, juntando também a academia, também os governos, prefeituras, governo federal, ministérios, numa grande coalizão para a redução da desigualdade, a gente corre um risco extremado, um risco real de ver esse planeta, em especial o Brasil, se tornar inviável, tanto socialmente quanto do ponto de vista ambiental. E aí, se a gente chegar nesse ponto, a única solução vai ser realmente o Elon Musk colonizar Marte e levar uma turma para morar lá. Por isso que a Gerando Falcões existe. A gente quer combater pobreza, a gente quer colocar a pobreza da favela no museu e construir um futuro onde a palavra pobreza e criança não coexistam no mesmo metro quadrado. Eu tenho dito que a pobreza é uma prisão de segurança máxima, onde poucas pessoas conseguem a fuga. Ocasionalmente, ela permite que um Edu Lira ou uma outra pessoa construa vagamente uma história de exceção. A gente precisa construir essa coalizão para absolver os mais pobres dessa grande prisão social e fazer com que o futuro seja mais próspero, mais digno, até porque a pobreza, ela não se justifica. A culpa, ela gera inação, mas a responsabilidade produz ação. A gente não precisa de uma banda do país completamente culpada por onde nós estamos. A gente precisa de um Brasil que se responsabilize, de uma sociedade que seja responsável pelo lugar onde nós estamos. Porque é somente a responsabilidade que vai fazer a gente sair desse patamar e ir para um lugar de muito mais progresso social. A gente tem que construir essa marcha de progressão social. Então, Lu, eu vou chegando ao fim das minhas palavras, reforçando o valor de empreendedoras como você, que cria tecnologia, que mobiliza a sociedade, que usa, como hoje nesse grande exemplo, uma plataforma digital para levar informação, para debater o assunto da desigualdade e de descobrir caminhos e formas onde a gente possa equalizar, encontrar caminhos que reduza essas indiferenças. Eu nasci pobre numa favela e morava num barraco de chão de terra batida. E minha mãe me olhava todo dia nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. E isso mudou a minha vida. Eu fui para a educação e fundei a Gerando Falcões, que é um ecossistema de desenvolvimento social presente em quase 700 favelas do Brasil, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico, de cidadania. Então, eu não quero ser o último. Eu quero que muitos venham para além de mim. A gente não pode ser o último. Existe muito a ser feito. Então, vamos lá, tamo junto e vamos que dá. Obrigado. Edu, muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Eu sei que você tem aí uma agenda bem corrida por hoje, então a gente vai só pedir mais um tempinho seu para a gente aproveitar e tirar algumas dúvidas. Pode ser, Rafael? Pode, vamos lá. Bom, Edu, eu sou Rafael. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho absolutamente fantástico que você faz. Eu queria te perguntar uma coisa. Ao longo da pandemia, obviamente, a gente desnudou mais ainda as diferenças sociais que existem no nosso país.
E a pergunta que eu tenho para você é se você tem a impressão que essa catástrofe da saúde está trazendo à tona um pouco mais de solidariedade na nossa população, especialmente entre as camadas mais favorecidas. Você tem a impressão de que isso aqui acendeu uma luzinha e iluminou um pouco esse caminho ou não? Rafael, a impressão é que as pessoas estão, numa boa medida, mais participativas. A gente tem dados aqui de doação na nossa plataforma digital, que era muito pequena. Nesse período de Covid, a gente foi para quase 100 mil doadores. As empresas colaborando. Agora, o nosso desafio como sociedade é sempre puxar a régua para cima e tirar o teto. Então, a grande provocação que a gente tem que trazer é se a gente vai agir por conta de uma crise pontual ou se nós vamos conseguir construir uma agenda de longo prazo para a nossa cidadania se prolongar no tempo e fazer o país ser melhor. Esse é o ponto crucial. Essa é a pergunta, essa é a reflexão. O quanto nós estamos decididos a replicar isso nos anos, essa solidariedade, essa participação. Porque só o pontual, só o agora, não diminui a desigualdade do Brasil. Ele atua num problema. E aí daqui um pouco, todo mundo vai ter a mesma sensação de estar ainda enxugando gelo. E a gente tem que sair dessa posição e ir para uma posição melhor, e isso se constrói com uma atuação de longuíssimo prazo, mirando décadas para realmente fazer essa transição de um país que ainda está atolado no século XIX para um país que vai chegar no século XXI. Algum projeto de mudança estrutural nesse sentido, pensando a longo prazo, ou você não vê nenhum projeto por enquanto? Eu espero muito e tenho uma expectativa grande dos governos, e acho que a gente tem que, como sociedade, acompanhar e exigir mais dos governos, subir as barras de governos, até porque eles são, a estrutura de governo é uma estrutura de serviço, eles estão lá para empregar ou empreender um serviço para a população, então isso tem que ser melhorado, o governo tem que usar dados, tem que deixar de ser analógico, tem que passar a ser digital, tem que colocar o pobre no centro de suas decisões, tem que ter metas ambiciosas, tem que ter uma frente de transformação social, um grande planejamento de transformação social. Para além disso, a Gerando Falcões tem projetos, um deles é a Favela 3D, de digital digna e desenvolvida em São José do Rio Preto, onde a gente está testando um piloto, um laboratório em uma favela chamada Vila Itália, uma intervenção sistêmica, onde passa por moradia, por saúde, por empoderamento feminino, capacitação profissional, primeira infância, geração de renda, onde a gente não quer passar uma demão na vida do pobre, mas reconstruir a sua experiência de vida e entregar para o país uma tecnologia viável e escalável de combate à pobreza, redução da desigualdade e construir efetivamente o Museu da Pobreza no país. Eu acho que a gente tem que ter sonhos assim, sonhos grandes e ambiciosos de criar símbolos de que o Museu da Pobreza pode ser erguido aqui no nosso país. Eu acho que, de novo, é um país grande, com muitas possibilidades, com muitos caminhos, e a gente tem que explorá-las e liderar, encarar os desafios, encarar as desigualdades e apresentar soluções para o país e criar, como a Lu está criando aqui, um grande diálogo com a sociedade e desafiando para que ela possa atuar também numa toada de impacto muito maior. Edu, bom, eu estou assim, muito feliz de você estar aqui e mais feliz ainda porque tem muita gente que, assim como eu, tá virando seu fã agora, né? Muitos elogios aqui, da gente ter trazido você para falar no nosso fórum. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu, na verdade, assim, tem uma pergunta do Paulo Silva, que ele está perguntando quanto tempo tem a ONG Gerando Falcões, que ele está te conhecendo aqui pela primeira vez e que ele queria entender um pouquinho, né, as principais frentes de trabalho, mas acho que isso você acabou de contar. E eu já vou engatar aqui a pergunta da Fernanda Araújo,
que ela fala que ela leu sua coluna no Globo, eu também li, e falando exatamente, né, dessa questão de responsabilização, conscientização, e aí você já fez ali um spoiler de um curso, né, para jovens ricos, para a gente viver de perto, para as pessoas viverem de perto a experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho aí Hawkins, como é o nome dele mesmo? Da proposta do seu curso? É a ROX. A gente já fez uma edição com jovens ricos de famílias empresariais brasileiras para capacitá-los nos assuntos sociais, para que eles sejam ferramentas, além de ferramentas de produção econômica, de produção social, de impacto. Acho que tem uma diferença bem grande de rico e elite. O rico, ele só tem dinheiro. A elite participa de processos de transformação social no país. Então, a gente tem que converter ricos em elite. E a elite é participativa, é inteirada, está dentro dos debates sociais. Então, a gente precisa de uma elite brasileira que faça e que nos apoie, sobretudo, nessa nossa grande missão de desenvolvimento social. O Brasil precisa de uma grande missão e a gente, Lu, como empreendedores sociais, podemos engajar o Brasil em torno dessas missões. Um país sem uma missão nítida, objetiva, é um país que anda num cronograma da desigualdade. Uma missão, ela inspira o país. Uma missão coloca a gente numa rota de progressão social. E é isso que a gente precisa, de mulheres como você, líderes, que inspire o Brasil com uma poderosa e transformadora missão onde a sociedade se engaje, encontre um caminho e possa usar o seu tempo aqui na Terra para melhorar a vida humana para as próximas gerações. Conta pra gente quanto tempo tem a ONG. 10 anos. Esse ano, 10 anos. Quase nasceu junto com o Coguia, viu, Edu? A gente fez 11. Parabéns, Lu. A Natália está perguntando aqui, Edu, qual é o papel de cada um de nós, tá? Para construirmos um mundo menos desigual e mais justo. E se é preciso ter acesso a grandes empresas e empresários também. O capital é sempre importante, mas se você não lhe derem o acesso, construa o seu próprio capital. Existem formas de fabricar recursos. A gente, por exemplo, na Gerando Falcões, tem já uma área de novos negócios, onde a gente cria próprios negócios sociais e reinveste 100% desse lucro social em impacto. Então, eu acho que o maior problema para criar impacto nunca deveria ser a falta de dinheiro. Se for, é porque tem uma disfuncionalidade na sociedade. E aí a gente precisa corrigir isso também. E eu acho que o papel da sociedade é ser participativa. A democracia ela só corre risco quando a nossa cidadania não está sendo utilizada na sua plena potência. É usar a nossa cidadania. Cidadania vale mais do que um diploma em Harvard ou Stanford. Cidadania vale mais do que um cartão de visita com a sigla CEO. Cidadania é a coisa mais importante que cada um tem. E não usá-la, deixá-la empoderada, é um retrocesso para o país. Usar a nossa plena cidadania é o exercício mais poderoso que a gente pode empregar num plano de transformação do país. Edu, tem um parabéns aqui da Denise para você, falando, né, que precisamos provocar uma transição de longo prazo para uma sociedade que garanta o acesso à saúde e à educação. Essa precisa ser uma demanda da sociedade como um todo e, mais uma vez, incrível o trabalho de vocês. Todo mundo aqui parabenizando e todo mundo elogiando e, como te falei, muita gente conhecendo provavelmente o trabalho pela primeira vez, o que eu acho que é super importante. Aproveita, Edu, para contar então para as pessoas, para quem quiser apoiar. Eu sei que você tem várias campanhas ativas nesse momento. Como é que faz para conhecer mais da Gerando Falcões? Obrigado, Lu, pela oportunidade. Eu convido todos e todas a acessar gerandofalcões.com e, por meio da nossa plataforma digital, optar em fazer a sua doação e colaborar como for possível para cada um de vocês. E, de novo, Lu, eu também reforço aqui
o convite para todo mundo, mesmo que não for a Gerando Falcões, escolher uma ONG como uma ONG, um líder ou uma líder como a Lu, e apoiar empreendedores, indivíduos que transformam. Esses empreendedores precisam de fôlego, precisam de um empurrão, precisam de energia, precisam de apoio. Escolha o seu. O importante é tê-lo, o importante é tê-la. Não é necessariamente sobre a Gerando Falcões, é sobre uma missão de transformação do país. A Gerando Falcões é uma estrada, com muitas outras estradas no Brasil. O crucial é que você não pode ficar de fora de uma estrada. Nessa etapa do mundo, do planeta, em especial do Brasil, não existe um muro. Apenas ficar no muro não é uma opção. O muro é o lugar dos covardes. Escolha, participe, se integre, doe, acredite. Edu, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Quer falar tchau para o Edu, Rafa? Deixa eu te falar uma coisa, Edu. Ao longo da minha educação, eu aprendi que eu não deveria ter heróis. Na minha família se criou isso de que a humanidade não precisa de heróis. Mas ouvindo você falar, eu vou te dizer, olha, eu vou educar minhas filhas a ter heróis. E você, para mim, o teu trabalho é realmente heróico. Você está de parabéns, assim, num tamanho, de uma dimensão absolutamente estratosférica. Parabéns mesmo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Lu. Foi um prazer